Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na casa de Deus para transmitir mais um culto online. Eu estou aqui na casa de Deus, você na sua casa, que agora é uma extensão do nosso templo. A igreja somos nós somos um corpo. Infelizmente os templos estão fechados por conta desse momento em que vivemos. Porém, eu e você estamos juntos, distantes, mas juntos, num único propósito: adorar e louvar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. E nós agora vamos começar esse culto com uma oração. Eu lhe convido a orar juntamente conosco, para que Deus abençoe esse nosso momento, para que os nossos pensamentos estejam conectados a Ele, e que Ele fale ao nosso coração, que Ele atenda ao nosso clamor, e que Ele ouça os nossos louvores, que Ele aceite a nossa oferta de adoração. Eu lhe convido a orar comigo nessa noite. Amado Deus, Pai que está nos céus, Senhor, eu te adoro e te glorifico, porque Tu és o Deus que está acima de tudo e de todos. A Tua mão, ó Pai, não conhece o impossível, o Teu poder não conhece limites. Tu és o Deus todo-poderoso, e nós somos servos Teus, reconhecendo a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua justiça, ó Pai. Nós te somos gratos por essa oportunidade de juntos, ainda que distantes, mas por conta desse aparato de tecnologia, nós podemos dizer que estamos juntos, louvando a Ti, eu aqui no templo, os Teus servos em casa, todos imbuídos em um só propósito: fazer o Teu nome grande, louvar e exaltar aquele que é benigno, aquele que é exaltado sobre todos. Dirige pelo Teu Santo Espírito esse nosso momento. Assim como Tu tem dirigido a nossa vida, dirige-nos em adoração a Ti. Nós Te clamamos no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. E convido você a cantar. Nós estamos com o Ministério de Louvor aqui. Elas vão cantar hinos da harpa, mas nós queremos também que você na sua casa nos acompanhe em louvores, rompendo em louvores àquele que é digno, àquele que merece todo o nosso louvor. Vamos com o Ministério de Louvor. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino de número 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando.
Sua pregação cessou, é notícia em toda parte. Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado que
alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica que pode ser encontrada no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Nós leremos do versículo 32 ao versículo 38. É apropriada, bastante apropriada essa leitura, haja vista que nós estamos comemorando hoje a Páscoa, comemorando aquele evento, o grande evento da história da humanidade, quando Deus se fez homem, e na figura de homem ele esvaziou-se a si mesmo, e como um servo perfeito, um servo humilde, ele entregou a si mesmo por amor aos homens. A leitura está em Mateus, eu repito, capítulo 27, versículo 32 ao 38, e assim dizem as Escrituras. E quando saíam, encontravam um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemaram dele, meneando a cabeça. Eu quero orar com você. Haja vista que esse texto, para nós, ele não é um texto triste. Para nós, ele é um texto de vitória. Porque nós estávamos fadados à condenação. O castigo do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus resolveu passar por esse suplício por nós. Eu quero lhe convidar a erguer aos céus a sua voz e orarmos ao Deus Todo-Poderoso. Orarmos agradecendo pela nossa salvação. Porque não há coisa mais bendita, mais abençoada, não há presente mais precioso do que o Filho de Deus entregue por nós. Eu quero convidar-lhe a orar pela igreja do Senhor, que passa por esse momento de impossibilidade de estar juntos. Mas nós somos um em Cristo Jesus. A unidade do Espírito nos faz um corpo. Eu quero convidar-lhe a orar pelo Brasil, a orar pelos que estão doentes, a orar pelas famílias dos que falecem nessa pandemia do coronavírus. Eu quero lhe convidar a orar pelas autoridades e clamar para que o coração das pessoas seja tomado pelo arrependimento sincero e que elas prostem-se à cruz de Cristo. Amado Deus, Pai nosso que estás no céu, Senhor, nós entramos em Tua presença para Te adorar e Te agradecer pela nossa salvação que nos foi dada sem esforço nosso, pela nossa salvação que não custou as nossas obras, os nossos quinhões, as nossas fortunas, não nos custou absolutamente nada, ó Pai. A nossa salvação nos foi dada como um presente, pelo que fez o Teu Filho na cruz do Calvário. O mérito é dele, o mérito é todo teu, verdadeiramente. Como diz as Escrituras, a salvação pertence ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos encontrado e com Teu Santo Espírito nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por ter nos tirado do charco de lodo,
por ter quebrado as algemas do pecado que nos constrangiam e nos guiavam ao inferno. Obrigado, ó Pai, por ter desfeito a autoridade de Satanás sobre as nossas vidas, por ter esmagado o reinado da serpente em nosso ser. E agora nós somos povo adquirido, nós somos uma geração eleita, nós somos sacerdotes do rei, nós somos propriedade peculiar daquele que nos comprou com o que vale mais que ouro, o que vale mais que prata, o que vale mais que toda qualquer moeda, o justo sangue de Jesus. Nós somos gratos porque o nosso nome já está escrito no livro do céu. E a morte e o diabo, nem mesmo essa pandemia pode apagar o nosso nome de lá. Nós te somos gratos, ó Pai, porque um dia nós veremos a Ti, ó Cristo, como Tu és. Senhor, agora nós apresentamos a nossa igreja, a igreja do Grande Disseu, com todas as suas congregações e o templo central. Nós te apresentamos os nossos pastores, rogando que Tu esteja com a Tua mão sobre nós, que o Teu amor esteja derramado em nossos corações e que a Tua graça seja abundante no nosso viver. E estabelece, fortalece cada vez mais a esperança do céu em nosso coração, para que nós não estejamos dispersos, para que ainda que não possamos estar congregados, nós estejamos em um só propósito: louvar e exaltar a Ti em todos os dias da nossa existência. Olha para a igreja no Brasil, sabemos que é um momento difícil, olha para a igreja ao redor do mundo, mas sabemos também que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que é Tua, contra a Tua noiva, ó Pai. Nós te clamamos pelo nosso país, nós te clamamos por todas as nações. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E abraça-nos com a Tua misericórdia. Faz passar essa nuvem de trevas, essa nuvem de morte, de luto, de doença e de dor, ó Pai. No nome excelso de Jesus, abençoa o nosso país. Cuida do nosso país. Olha, Pai, para os nossos médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, aqueles que trabalham nos serviços essenciais, e dá-lhes graça, dá-lhes sabedoria, ó Senhor. Cuida dos que estão adoentados, fortalece o seu sistema imunológico, dá graça aos que estão em pesquisa de remédio, de vacina e de outras coisas, dá sabedoria às nossas autoridades. Ó Senhor, olha para nós, olha para o Brasil, olha para o mundo, ó Deus, de homens que confiam na ciência, que confiam no poder dos seus braços, que confiam nas riquezas, que confiam nos PIBs e riquezas de diversos países, que confiam em seus serviços de saúde, que confiam em sua própria força, na sua própria inteligência, no seu próprio conhecimento. Que seja esse momento, ó Pai, o tempo em que eles sejam sacudidos dos ídolos do seu coração, e que eles possam prostrar àquele que é digno, àquele que disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, que eles possam se prostrar a Jesus. Que seja um tempo em que a Tua igreja esteja apercebida do que Tu comunica conosco, e que o mundo possa se prostrar e se voltar a Ti. Que seja um momento, ó Pai, em que aqueles que estão distantes, enganados pelo pecado, enganados pelo diabo, desviados dos Teus caminhos, possam lembrar-se da casa do Pai e regressarem a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Nós te clamamos. Amém e amém. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar exaltando o Senhor. Com a sua voz, erga ao céu e cante, glorifique, louve ao nome de Jesus.
plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome de Jesus. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou.
Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus. Exaltado o nome de Jesus. Eu quero ler com você o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 24. Nós leremos do 1 ao versículo 8, ao 8º versículo dessa passagem. E essa leitura, essa mensagem, eu julgo ser extremamente apropriada, haja visto que hoje é o domingo de Páscoa. Nós nos recordamos hoje do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo rompeu da morte e ressurgiu para nos dar a vívida esperança. Lucas 24, a partir do versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que se tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, e dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras. Meus queridos irmãos, eu creio que todos vocês conhecem essa passagem. E se você por acaso não conhece, eu quero lhe ambientar. Aqui é o primeiro dia da semana, logo após Jesus ter sido crucificado. É o chamado domingo da ressurreição. Era um dia como hoje. E já no amanhecer, às primeiras horas da manhã, as mulheres que amavam Jesus e que seguiam-no, dirigiram-se para o seu sepulcro. Na morte de Jesus, no episódio da sua morte, ele foi sepultado de uma forma tão rápida, por conta que já chegara a noite, que não foi embalsamado o seu corpo. Prepararam essas mulheres especiarias para embalsamar o corpo do mestre. Muito embora elas não conseguissem isso parecia ser impossível, haja vista que o templo estava selado, a porta do templo estava, do sepulcro estava fechada. Não só fechada,
Mas além de estar o sepulcro vedado por uma densa e pesada pedra, aquela pedra havia sido selada por fora. E não somente aquela pedra pesada estava vedando o sepulcro. Não somente aquela pedra pesada havia sido vedada, selada com selo romano por fora. Mas haviam guardas na porta do sepulcro de Jesus, que naquele tempo era numa espécie de caverna, e estavam autorizados a não deixar ninguém entrar, pois as autoridades temiam que os discípulos fossem até o sepulcro e tentassem roubar o corpo de Jesus, para parecer que ele havia ressuscitado. Mas eu quero lhe pedir licença para voltar ao resto desse texto no final da mensagem. Eu quero lhe lembrar que essa história que nós estamos lendo, ela não começa nesse episódio. Ela começa no Jardim do Éden. Ela começa, me desculpe você, não no Jardim do Éden, ela começa na eternidade pretérita. Porque muito antes de nós existirmos, nós já éramos alvo do amor de Deus. O amor que desemboca na cruz, ele nasce no coração de Jesus, muito antes da humanidade ser criada. O amor por mim e por você, o amor de Deus pelos santos, ele tem início quando os santos nem ainda existiam. Mas é verdade que a humanidade é criada, e lá no Jardim do Éden estão Adão e Eva, que pecam. Os nossos representantes distanciam-se do Senhor. Quando Jesus chega até eles, e fica uma divisão de responsabilidades, um jogando para o outro. Adão diz, foi a mulher diz, foi a serpente. Deus profere um julgamento. Mas as palavras de Deus, elas também são carregadas de esperança. Porque no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, está o que nós chamamos de proto-evangelho, de evangelho protótipo. Deus diz que nasceria da semente da mulher, daquela que fora enganada, daquela que agora estava sob o jugo do pecado, nasceria que a serpente morderia o seu calcanhar, mas esse esmagaria a cabeça da serpente. Passa-se os tempos, lá em Ur dos Caldeus, Deus chama um homem, Abraão, e diz que esse homem é abençoado. E que esse homem é abençoado porque ele será pai de uma grande nação. Que ele é abençoado porque ele vai habitar uma terra que mana leite e mel. Mas que ele é abençoado não só por isso, mas porque dele serão benditas nele todas as famílias da terra. Abraão talvez não tenha entendido, mas eu e você temos essa compreensão. O que Deus está dizendo é que da semente de Abraão há de vir a bendição, a bênção, a bem-aventurança para todas as famílias da terra, para famílias de todas as etnias, famílias descendentes de Abraão ou não. Passa o tempo, a descendência de Abraão vai parar no Egito. E lá no Egito, eles são feitos escravos. E Deus levanta um profeta, o profeta Moisés, que é também um profeta libertador, usado por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão, para libertar o povo daqueles que os oprimiam. E Moisés, já no fim da sua vida, ele profetiza que há de vir um profeta, que será maior do que ele, que fará obras maiores do que as dele. Passa-se o tempo, e as coisas vão se descortinando. Chegamos a Isaías, e tomado pelo Espírito de Deus, Isaías profetiza que um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Um menino vos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Muito antes de Jesus nascer, lá estava Isaías profetizando acerca dele. Belém de Judá. Pelo decreto de Roma, havia um censo. E Maria, despojada de José, uma mulher solteira, recebe Gabriel, a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que diz que ela é abençoada, porque dela há de vir aquele que será chamado Salvador. E o seu nome deve ser colocado de Emanuel, Deus conosco. O anjo vai ainda até José e diz que ele não deve desprezar Maria, que ele não deve fazer o intento do seu coração, porque o que dela vem é um que há de tirar o pecado do mundo. E por decreto de Roma, eles devem sair de Nazaré e irem até Belém, porque já estava escrito que de Belém, da terra onde nasceu Davi, da casa do pão, viria o pão eterno, o pão da vida. Pela obra soberana de Deus, e que move-se na história, para que aquele decreto fosse assinado, os pais de Jesus dirigem-se para Belém de Judá. Em Belém da Judá, nasce Jesus, no tempo do rei Herodes, que intenta matá-lo, intenta persegui-lo. Jesus e os seus pais fogem então para o Egito. Do Egito, passados os tempos em que Herodes morre, eles retornam para que fosse cumprida as profecias: do Egito chamei o meu filho. Jesus passa a habitar então em Nazaré, haja vista que Belém era governada pelo filho de Herodes. Jesus em Nazaré parece ser um simples carpinteiro. A gente só tem alguma referência a ele quando aos 12 anos ele vai até Jerusalém. E de repente, no caminho de volta, sentem falta do menino. Voltam, regressam até Jerusalém, e lá está Jesus, perante os sábios, debatendo com eles acerca das Escrituras, acerca da palavra de Deus. E os sábios ficam demasiadamente assustados, admirados com o conhecimento daquele menino. Quem era aquele menino para saber tanto da palavra de Deus? Não sabiam eles que aquele menino era o Verbo encarnado, era a própria palavra de Deus em pele humana. Aos 30 anos, Jesus inaugura o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas João Batista olha e diz: eu não sou digno sequer de desatar as tuas sandálias. Jesus insiste, é batizado por João Batista. E vemos então um episódio no qual a aparição da Trindade fica evidente. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e uma voz brada do céu, a voz de Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus começa então o seu ministério, anunciando as verdades eternas, curando os doentes, expulsando os espíritos imundos dos endemoniados, trazendo vida àqueles que estavam mortos, curando paralíticos, coxos, cegos. Jesus, por 3 anos, prega em toda Israel, e inclusive fora dela, nas cercanias de Samaria. Porém,
a vida e a obra de Jesus, elas despertam nas pessoas diversos sentimentos. Alguns seguiam-no, porque o maravilhoso profeta de Deus, na visão deles, multiplicava pães e peixes, e eles seguiam-no em busca de alimentação. Alguns seguiam-no porque esperavam que ele fosse o Cristo, que ele fosse o Messias, mas não o Messias que inaugurasse um reino eterno, um reino espiritual, mas o Messias que com poder militar tirasse o povo judeu da submissão ao Império Romano. Outros seguiam-no com a intenção de achar alguma falta, alguma falha para condená-lo à morte. Alguns outros seguiam porque criam que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus vai se aproximando do fim da sua vida, na última semana da sua existência, já no domingo, quando ele vai entrando em Jerusalém, a multidão que o acompanhava funde-se com a multidão que estava na cidade de Jerusalém. Afinal, era a época da Páscoa, e a população de Jerusalém quintuplicava nesse período. Vinham judeus e prosélitos de todas as regiões para celebrar a Páscoa. A Páscoa, você há de se lembrar, era a festa judia em que eles celebravam o dia em que cada família de judeus, lá no Egito, imolaram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte veio para sentenciar os egípcios, ao ver as casas marcadas com o sangue do cordeiro, esse anjo passava por cima. E Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. E aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro eram poupados, tinham poupados as suas vidas. Não havia luto naquela casa, porque havia lá a marca do sangue do cordeiro. E por ocasião da Páscoa, Jesus está entrando em Jerusalém. E as multidões se fundem. E com ramos, eles começam a cantar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É interessante que logo após esse episódio, Jesus chora. Talvez os seus discípulos ficaram sem entender como aquele homem que houvera sido festejado, celebrado, no que a gente conhece como Domingo de Ramos, na entrada de Jerusalém, como aquele homem estava a lamentar. Jesus lamentava por Jerusalém, porque sabia que eles perderiam a oportunidade. Porque sabiam que toda aquela multidão, dali a 5 dias, estaria clamando pela sua morte. Escolheriam Barrabás, sentenciariam Jesus à morte. Mas Jesus chorava porque sabia que aquela mesma Jerusalém perderia a oportunidade e seria destruída, maltrataria os profetas e por conta disso passaria pelo juízo de Deus. Jesus passa a semana ensinando os seus. Até que na quinta-feira, ele reúne 2 dos seus discípulos, Pedro e João, e dizem: olha, vão até determinado lugar, conversem com o dono da casa e digam que eu quero o lugar mobiliado, que está reservado para eu celebrar a Páscoa com vocês. Assim eles fazem, e acontece exatamente o que Jesus disse. Lá estão Jesus e os 12 discípulos. Enquanto os 12 discípulos estão assentados na mesa que não é como a nossa, é uma mesa baixa. E os 12 estão assentados na mesa, já discutindo quem é o maior, quem detém o maior poderio, quem é aquele mais destacado. Jesus cinge-se com a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos.
Sabe, ele lava os pés dos discípulos um a um. Aquela tarefa que estava reservada para um escravo, Jesus começa a fazê-lo. Eu lhe convido para pensar nessa cena. Jesus lavando os pés dos discípulos, lavando os pés de Levi, de Bartolomeu, de Tiago. E assim ele vai fazendo até chegar em Pedro. E Pedro não se acha digno de que o mestre lave os seus pés. Pedro diz, não, você não vai lavar os meus pés. E Jesus diz, eu vou, Pedro. Porque se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz, olha, já que é assim, Senhor, dá-me um banho todo. Lava também as minhas mãos, lava também a minha cabeça. Jesus olha para Pedro e diz, você não precisa que eu lave, você lhe dê um banho completo, porque vocês já estão limpos, exceto um. Eu imagino agora como essa palavra chegou ao coração do traidor, como essa palavra foi ouvida por Judas. Ele que havia já vendido Jesus por 30 moedas. Ele que já havia participado de uma reunião secreta com os principais sacerdotes e havia entregue a vida de Jesus. Eu imagino Jesus lavando os pés de Judas, cruzando olhares, e Judas se esforçando com um olhar desconfiado, se esforçando para esconder a culpa que carregava, dissimulando talvez um sorriso e o olhar imponente e amoroso de Jesus. Sentam-se todos à mesa. Vai começar a última celebração da Páscoa. Sim, porque após aquele dia, nós já não precisamos mais celebrar a Páscoa. Porque após aquele dia, um cordeiro já não precisa mais ser morto. Após aquele dia, já não precisa-se mais a morte de animais para cobrir os nossos pecados. Jesus relata após ouvir um burburinho e alguém lhe perguntar, mestre, quem há de te trair? Jesus diz que é mister que o Filho do Homem seja traído. E que aquele que trair será o que ele der o bocado molhado. Um pão molhado em um tanto de vinho. Talvez os discípulos nem perceberam, mas em determinado momento Jesus molha o pão no vinho. Jesus molha o que representava o seu corpo, no que representava o seu sangue. E como um ato solene que era dado a alguém digno de todo respeito, Jesus dá aquilo a Judas. E o coração de Judas já estava cheio de propósitos vindos do próprio Satanás. Assim como o diabo havia feito no Éden, ele propõe que Judas participe de uma trama para tomar a vida de Jesus. Aquele bocado molhado é como se Jesus estivesse dizendo que a vida dele não estava nas mãos de Judas, que a vida dele não estava nas mãos de Satanás. É bem verdade que tudo foi um plano maléfico de Judas, mas não era somente isso. Sabe, como em uma cadeia de montanha, que você vê uma montanha lá no fundo e de repente você descobre que tem uma montanha menor. Judas era essa montanha menor para o cumprimento de um plano muito maior, de um plano muito mais excelente. Parecia até que Satanás estava de alguma forma prevalecendo com os intentos satânicos e maléficos colocados no coração de Judas. Mas com aquele bocado molhado, Jesus está meio que reafirmando que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele dá a vida porque ele tem poder para retomá-la. Ele ergue o pão e diz, parti e comei. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Ele abençoa e ergue o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei-o.
eles ceiam com o mestre. Eles participam daquele momento. Eles comem do pão como que comendo do corpo de Cristo. Eles bebem do vinho como que bebendo do sangue de Cristo. Logo após isso, os discípulos se despedem. Judas vai para um lado e o resto vai para o Monte das Oliveiras. Lá o mestre ora a Deus. E por 3 vezes ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Na 3ª vez, a palavra relata que um anjo desce do céu a consolá-lo. E o que se vê a partir daí não é mais um Cristo angustiado, um Cristo temeroso. Muito pelo contrário, o que se vê é um Cristo de cabeça erguida, pronto para satisfazer a vontade do Pai. Judas aparece com a guarda e dá um beijo em Jesus. E Jesus diz: com um beijo tu traz o filho do filho do homem. Jesus é tomado pela guarda. Pedro intempestivamente levanta-se e com uma espada parte a orelha do guarda do sacerdote, do sumo sacerdote. Jesus repreende a Pedro, coloca a orelha de volta no lugar. E eu imagino o olhar de Jesus se cruzando com aquele homem no que haveria de ser o seu último milagre físico. Eu imagino quão rancorosos, quão cheios de intentos malignos, quão cheios do poder das trevas não estavam aqueles homens que, mesmo presenciando um milagre tão excelso, continuavam no intento. Jesus é tomado, levado aos principais, levado aos principais do povo, aos sacerdotes, e lá no cenáculo ele é julgado por falsos testemunhos. Cobrem o seu rosto, começam a esbofeteá-lo e diz: profetiza quem te bateu. Indagam-lhe sobre os seus atos e levam testemunhas falsas. E alguém, em dado momento, faz a pergunta certa para o homem certo, e diante da resposta certa tomam a ação errada. Perguntam-lhe: tu és o Cristo? E ele diz: eu sou. E diz mais: hoje mesmo vocês verão o Filho do Homem sentados à destra de Deus. Rasgaram as vestes e disseram: blasfêmia, esse homem é digno de morte. Apressaram-se, levaram Jesus até Pilatos, que indagou-lhe diversas vezes, e como ovelha muda, Jesus permanecia calado. Ele disse: levem-no para Herodes. Herodes havia indagado também Jesus, porém Jesus, por permanecer calado, ele mandou de volta à presença de Pilatos. A pressão era grande. Jesus acusado de blasfêmia e de sedição, acusado de romper e de tentar livrar os judeus do Império Romano, acusado de traição, de planejar um governo paralelo. Pilatos ordena que prendam Jesus, que açoitem Jesus. Os homens açoitam Jesus, cada um com azorrague, e as costas de Jesus estão em carne viva, pedaços de carne estão saindo das costas de Jesus. Naquele azorrague que tinha metal, ossos e chumbo nas pontas. 40 chibatadas dadas por 2 algozes fortíssimos. Jesus, numa poça de sangue, eles acham um pouco, colocam sobre ele uma coroa de espinho, batem com a cana em sua cabeça, colocam a cana em suas mãos e debochadamente se prostram dizendo: eis o rei dos judeus. Trazido de volta a Pilatos, Pilatos permanece indagando a Jesus, e Jesus nada falando, até que ele, irritado, diz: olha, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te libertar? E Jesus diz: tu não teria tal poder se eu não tivesse te concedido, se do alto não tivesse te concedido. Dizendo: Pilatos, não imagine que você está no controle da situação.
Não imagine que você está governando a história. A história jamais saiu da mão daquele que planejara o plano perfeito de salvação dos homens. Não imagine que você está direcionando as coisas. A direção permanece na mão daquele que planejou desde antes da história da criação a redenção dos que houveram sido criados. Condenado à cruz, às 9 horas da manhã, hora sexta, Jesus está na cruz. Padece por 6 horas. O sol se esconde ao meio-dia. No pingo do meio-dia fazia noite. O sol houvera escurecido e às 3 horas da tarde, Jesus diz: está pago, está quitada a dívida, tetelestai, está paga a dívida dos homens. Sabe, para alguém que vê a história de fora, pode parecer que ali o reinado de Satanás estava por completo. Que o plano de Satanás houvera sido de sucesso. Porém, quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, Ele está padecendo o castigo que eu merecia e que você merecia. O salário do pecado é a morte. Nós iríamos para a morte eterna se Jesus não tivesse morrido por nós. Nós seríamos condenados ao inferno se Jesus não tivesse pisado nesse inferno, nessa baixa terra por nós. Nós seríamos condenados pelo nosso pecado se Jesus não tivesse sido feito pecado por nós. Nós seríamos condenados pelas nossas transgressões se Ele não tivesse sido moído pelas nossas faltas. No Calvário é a junção do amor e da justiça de Deus. Ali é o palco do amor, onde o ator principal está seminu, com o rosto ensanguentado pela coroa de espinho que havia sido forçosamente colocada sobre o seu crânio, que está com o lado direito esfolado, que está com os pés cravejados, que está com as mãos cravadas na cruz por grossos pregos. Aquele homem morto é o sinônimo da nossa vida. Depois, Jesus é pego, colocado no sepulcro. Colocado no sepulcro novo que José Arimateia havia reservado para a sua família, mas que diante de ser um homem temente a Cristo, pedira para colocar lá o seu corpo. Jesus estava morto. Os seus inimigos talvez estavam jubilosos, porque afinal de contas conseguiram o que haviam tentado desde que conheceram Jesus. Porém, nas primeiras horas da manhã de domingo, ainda de madrugadinha, e eu quero voltar para o texto, as mulheres foram até o sepulcro. As mulheres, mesmo sem saber como fariam, foram até o sepulcro. E quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas. Lucas, capítulo 24, no versículo 4, diz que elas ficaram perplexas. Porque no versículo 2 diz que a pedra do sepulcro havia sido removida. E essa pedra não foi removida de um jeito qualquer. Ela foi removida a partir de dentro. E elas procuraram no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. Elas entraram na caverna, procuraram e não acharam o corpo de Jesus. Saíram e estavam perplexas. Já 2 varões, com vestes resplandecentes,
assentados sobre a pedra do sepulcro, perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que já está vivo? Por que buscai os viventes entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Nós não cremos em um Deus que está morto. Nós não cremos em um Jesus que está morto. Nós cremos em um Jesus que foi morto, mas que está vivo. Jesus morreu, mas a morte, com todas as suas amarras, não foi capaz de deter o autor da vida. Jesus invadiu a morte, as entranhas da morte, e derrotou a morte, matou a morte, e agora vitoriosamente ele ressurge a partir de dentro do sepulcro, porque ele está vivo. Jesus ressuscitou. A ressurreição não é uma história de carochinha. A ressurreição não é uma lenda. Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós temos a esperança da glória. Porque ele ressuscitou, a nossa fé é inabalável. Porque ele ressuscitou, nós pregamos as verdades de boa nova. Porque ele ressuscitou, a nossa esperança não está nessa vida. Porque ele ressuscitou, nós temos um intercessor junto ao Pai. Porque ele ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Porque ele ressuscitou, nós sabemos que os que morrem não perecem, mas já passaram da morte para a vida. Porque ele ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Nós sabemos que não ficaremos presos à morte, mas viveremos para sempre com o nosso Mestre ressurreto. Jesus ressuscitou, e essa é a nossa maior esperança, vê-lo como ele é. Jesus ressuscitou, e essa é a nossa certeza de que o nosso nome está no livro da vida, garantido pelo autor da vida. Jesus ressuscitou, e a morte não pôde vencê-lo. Jesus ressuscitou, e embora tenha sido ferido no calcanhar, ele esmagou a cabeça da serpente, ele esmagou o poderio do diabo, ele esmagou o reinado do pecado, ele esmagou o que era contra nós. Mortos em Jesus, substituídos por Jesus, nós temos a certeza de vida eterna, porque o Filho do Homem está assentado à destra de Deus. Ele viveu por nós, morreu por nós e ressurgiu por nós. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a esperança de vê-lo para sempre, de conviver com ele para sempre. Nós estaremos com o Mestre. Nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado, absolutamente nada. Nenhum poder humano, divino ou natural, poderá nos afastar de Cristo, porque ele já venceu o diabo, o mundo e o pecado. Jesus ressuscitou, e nós não procuramos mais entre os mortos aquele que já está vivo. Como ele predisse aos seus, ele ressuscitaria. E se ele veio, como está escrito na palavra, se ele viveu, como a palavra nos diz que ele viveu, se ele morreu, como a palavra diz que ele morreu, se ele ressurgiu, como a palavra diz que ele ressurgiu, se ele nos salvou, como a palavra diz que ele nos salvou, a palavra também diz que ele vai voltar para nos buscar, e porque ele ressurgiu, nós cremos nessa verdade. Jesus está vivo, e o nosso amanhã tem a esperança do céu. Jesus está vivo, e já não tememos mais a morte, o pecado, nem o diabo. Jesus está vivo, e essa é a nossa rica esperança, porque ele viveu, morreu e ressurgiu por nós. Eu adoro a Deus pela sua vida. Eu glorifico ao Senhor por essa palavra, rogando que ela esteja em seu coração, e que essa esperança da ressurreição possa fabricar em você
a certeza de que nada, absolutamente nada pode deter aquele que venceu a morte, o pecado e esmagou a cabeça da serpente. Vamos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meu pecado, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Porque me deu amor de tal maneira, porque se entregou em meu lugar, eu não merecia, eu não merecia. Os cravos transpassando suas mãos, os cravos transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meu pecado, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou.
Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Eu sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Oh, 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 a cruz está vazia. Oh, 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 Jesus não está lá. Oh, 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 seu corpo ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Pô, não deu certo não, deu pin incorreto. Voltou? Glória a Deus, aleluia. Nós somos gratos porque pela cruz está vazia, pela tumba está vazia, nós temos a certeza da vida eterna. A cruz vazia, a tumba vazia é a certeza de que o nosso Rei nos amou, se entregou na cruz, de que o nosso Rei nos amou e ressurgiu para nos dar a nova vida. Meus irmãos, domingo passado nós tivemos um momento de interação com as famílias, a partir da irmã Conceição Pacífico. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Também uma interação. Nós vamos reproduzir as fotos que nos foram enviadas dos irmãos que curtiram conosco esse culto, que assistiram essa live, que sobretudo adoraram a Deus juntamente conosco. A primeira foto que está aparecendo para você aí é da família do irmão Tito. Irmão Tito, a irmã Sueli, Daniel e a Ingrid. A irmã Ângela no trabalho, no plantão, assistindo a nossa live Cultuando a Deus Conosco. O irmão Jário, o irmão Aristeu, aqui do Templo Central, moram pertinho, mas por essa pandemia não puderam estar no templo, mas estavam acompanhando a gente juntamente na internet. Também a família da irmã Conceição Pacífico, do irmão Manuel Pacífico e o Emanuel. O irmão Ananias Júnior e família também nos dão a honra de cultuar a Deus conosco, assim como a Nicole, olha só, e o Emanuel estão também conosco, cultuando a Deus. Olha a família Linhares, aqui do Templo Central, assistindo o culto e prestando louvores a Deus. Assim como a Madalena, a Micaele e a Emily, ali do Parque Jurema, ligadas na live de adoração ao Senhor. E também a Marcelene Ferreira, da Vila Verde, todo o campo, na sintonia. E o irmão Souza Neto e a irmã Suelane, de Esperantina, não perderam esse momento de adoração a Deus do Grande Seu. Eu agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam. E eu quero falar com você, antes da gente concluir, acerca das nossas atividades. Quero relembrar-lhe que nós continuamos crentes e adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimo e oferta, irmão, antes de servir para pagar a conta, é a adoração a Deus. A certeza de que Ele é o dono da terra, de que Ele é quem nos dá a nossa renda, de que Ele é quem provê a nossa vida. E nós adoramos e ofertamos a Deus em gratidão. A conta da igreja, para você fazer a transferência bancária, eu quero lembrar você que se você quiser fazer essa operação presencialmente aqui na igreja, no domingo, a partir de 8h30, a irmã Sueli está aqui para receber as contribuições, os dízimos e as ofertas. 8h30 da manhã.
você pode falar com ela no WhatsApp, falar com o pastor Reinério, falar com o pastor Eliseu ou comigo, e nós podemos ir buscar no seu lar, sobretudo os irmãos do grupo de risco, que não podem estar saindo de casa, e se tiverem alguma dificuldade de fazer alguma operação bancária, nós podemos resolver isso para você. Se você está apto a fazer a operação bancária, eu quero te lembrar que a agência da igreja é na Caixa Econômica Federal, o banco, e a agência é 3389, a conta 1651, dígito 8. O CNPJ da igreja que você vai precisar é o 24 734 930 0001 37. A operação é 003, haja visto ser conta corrente. E se você faz transferência, no banco é o 104. Então, os irmãos, por favor, permaneçam honrando a Deus, sendo fiéis em seus dízimos e suas ofertas. Na quarta-feira, o culto será feito pelo pastor Reinério, culto em casa. Na sexta-feira, nós permaneceremos em vigília, orando a Deus. E no domingo, o culto será a partir aqui da igreja. Novamente estaremos aqui, pregando a palavra de Deus, cantando louvores, alegrando a nossa alma e a alma dos irmãos, em adoração ao único que é digno. Os demais departamentos se organizarão via WhatsApp, via as redes sociais. E o meu rogo a Deus é que o Senhor possa estar lhe abençoando. Que a sua família seja guardada e protegida. E que a nossa nação seja encontrada pela misericórdia do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua família. Concluindo esse nosso momento. Amado Deus, Pai que está nos céus. Nós te somos gratos, ó Pai, porque o teu Filho veio ao mundo. Nós somos gratos, ó Pai, porque esse plano já estava feito antes da fundação do globo. Nós te somos gratos, ó Senhor, porque Jesus padeceu o castigo que era imposto a nós. Porque tu aplicou-lhe o golpe de justiça. Porque na cruz foi o encontro do amor e da justiça de Deus. O amor de entregar o seu filho, a justiça de fazê-lo ser condenado pelos injustos. O justo entregando-se pelos injustos. Mas a morte não pôde deter o nosso rei. A morte não pôde deter o autor da vida. As amarras da morte não puderam segurar aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Nós te somos gratos porque a cruz está vazia. Porque a tumba está vazia. Porque tudo não terminou em um sepulcro vazio e gélido. Porque tudo não terminou em uma lápide aqui jaz. Mas porque o nosso rei ressuscitou. E a nossa esperança é encontrar com Ele face a face. Da forma como Ele é, nós o vemos. No novo céu e na nova terra. Que estão reservados àqueles que já venceram a morte. Porque Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não experimentaremos da segunda morte. Nós já temos e teremos em maior plenitude a vida eterna com Cristo. Obrigado pela morte. Obrigado, ó Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque tu matou a nossa velha natureza. E porque nós ressurgimos como novas criaturas. E tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. No precioso nome de Jesus. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Seu corpo ensanguentado viveu por meus pecados, viveu por me amar. Que a graça de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora,
mas para todo sempre. A cruz está vazia.